Salve, meus queridos Zés, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0. Five Nights at Freddy's está de volta, só que dessa vez vamos tentar entender um pouco mais da história. Quando eu falo tentar entender, sou eu tentar entender, só que por um outro ângulo, uma outra visão, de uma outra pessoa. O canal Linkzin fez ali meio que um compiladão de tudo que a gente sabe pelo PlayStation em ali uns 40 minutos praticamente, contando a confusa história de FNAF. O mais legal aqui vai ser que é outra visão, é um outro vídeo, e por ele ser um pouco mais recente, pode ser que tenha alguma informação que não foi passada pra gente. Quando eu falo pra gente, sou eu, lá do PlayStation, quando o Souzones fez aquelas 6 partes maravilhosas sobre a história de FNAF. Então chega de enrolação, você já sabe todo o procedimento, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo para todo mundo. E vamos continuar nessa subida muito louca rumo aos 50k de Zés até o final do ano. Então pegue o seu fone, sente na sua cadeira, tente não levar susto e bora ver o que Linkzin tem a dizer sobre a confusa história de FNAF. Vai! 1, 2, 3... Hey, quem diria que depois de dar uma relotada bem grande e falar que eu nunca ia fazer vídeo de FNAF, aqui estou eu, fazendo vídeo de FNAF. Pois é, eu sou meio contraditório mesmo. Acontece. Opa, fala aí galera, beleza? Aqui é o Link, sejam bem-vindos a um vídeo de Five Nights at Freddy. Pois é, não é bem uma teoria, não é bem uma timeline, né? Mas ainda assim, um vídeo de Five Nights at Freddy. Creio eu que depois da votação, muitos de vocês acharam que eu nunca ia fazer vídeo de Five Nights at Freddy, e uma opinião ficou meio errada sobre mim em questão à série. Afinal, muita gente achou que eu não ia fazer porque eu não gostava de Five Nights at Freddy, porém não. Quem conheceu o meu canal antigo, que foi deletado há uns anos infelizmente, sabe que eu joguei todos os Five Nights at Freddy e sempre fui fã de toda a YouTube sempre tá deletando, né? Tá com essa brincadeira de sair deletando o canal, de uns anos pra cá, foi um jogo que reinou nas teorias no YouTube, e como um cara que faz teoria no YouTube, né, eu sempre gostei bastante dessa série. Porém, por muito tempo eu fiquei me relutando quanto a fazer um vídeo de Five Nights at Freddy, tanto pelo fato de que depois de FNAF 6, pra mim a franquia tinha acabado, mesmo que o Scott lançasse mais alguma coisa eu não ia ter interesse em dar uma olhada, tanto é que eu não dei uma olhada em FNAF Help Wanted por muito tempo depois que lançou, e justamente também porque muitos youtubers já tinham feito suas teorias na internet e o jogo todo já estava desvendado. Então eu pensei, poxa, eu vou fazer vídeo sobre o que de FNAF? No entanto, todas as minhas outras teorias também são sobre jogos antigos e muitos deles também que já foram revelados. Eu só fiz a minha visão da história, e mais precisamente hoje de manhã eu dei uma olhada em FNAF Help Wanted, e aí o meu amor pela franquia voltou, porque eu amei o jogo. Esse jogo deve ser maravilhoso mesmo, Trap né, é meu velho? novo animatronic favorito. Então, tendo dito isso, vendo FNAF Help Wanted, eu fiquei com aquela impressão pequena de que FNAF ainda não tinha acabado. O jogo ainda vai se expandir mais, o Scott ainda vai fazer novos jogos pra expandir cada vez mais essa franquia. Então eu pensei, por que não fazer um vídeo pra poder dar um início a alguma sériezinha de vídeos de FNAF que vocês possam pedir aqui no canal, algum tipo de teoriazinha específica que talvez vocês peçam. No entanto, pra isso, primeiro eu precisava que vocês, né, óbvio, soubessem qual que é a minha versão da timeline de FNAF, ou seja, da linha do tempo. Então esse vídeo não é uma teoria, muita coisa aqui já foi revelada, praticamente tudo aqui já foi revelado. No entanto, essa é a minha versão da ordem de acontecimentos de FNAF. Ele caso tá você não tchau, conheça Five Nights at Freddy, ele, primeiro, eu sei lá, acho que você nasceu ontem, ou no mínimo você não tinha internet até ontem, né? Porque... né? Mas caso você não conheça FNAF, eu vou contar todos os acontecimentos aqui com spoilers, tanto dos 7 ou 8 jogos no caso que tem, e também contando com os livros que lançaram aqui. Link, você deu uma olhada em todos? Sim, eu já li todos, na época que lançaram inclusive. Então, tendo dito isso, vamos pra linha do tempo. Aquilo ali é interessante, então vamos pra linha do tempo.
Uou, isso é antigo na história, mas a gente sabe que FNAF não segue exatamente aquela linha de que um jogo vem depois do outro, aquele clássico estilo de jogo de mistério. E principalmente FNAF não segue nem mesmo uma cronologia de jogos desarrumados, tipo, o 3 vem antes do 2, sei lá o que. Não, nós temos uma ordem de acontecimentos que acontecem em FNAF, porque tem minigames que acontecem no 2, que na verdade eles não encaixam com a linha do tempo do que tá acontecendo no 2. Então a gente vai seguir por acontecimentos. E principalmente, qual que é o primeiro acontecimento na linha do tempo de FNAF? Nós sabemos que o primeiro acontecimento é a criação da Fredbear Entertainment, uma pequena empresa que foi formada agora eu tô manjando, cara, respeito. Eles que seriam William Afton Coringa e do Henry. mal aqui, Esses que são dois personagens muito importantes pra história, sendo Henry o cara que é o pai da Puppet, da garotinha que viria a ser morta depois de virar a Puppet. E é claro, William Afton sendo o cara que futuramente ia matar as crianças, se tornar o Purple Guy e depois se tornar o Springtrap e morrer no final da história. Ambos abrem a franquia de restaurante que possuem, é claro, algumas filiais. Mesmo que nós não saibamos as datas exatas da abertura desses restaurantes, eu vou citando eles um pouco mais pra frente. No entanto, o que nós sabemos de início é que existia a Freddy Fazbear Pizzeria, aquela que é tão famosa do primeiro jogo, e nós sabemos que lá temos o primeiro acontecimento de verdade da nossa linha do tempo, o assassinato das 5 primeiras crianças. Eu sei que muitas teorias de outros youtubers falam que o primeiro acontecimento da timeline é a morte da garotinha que viria se tornar a Puppet, já que é ela que revive os animatronics, porém aqui não. Nós vamos fazer um pouquinho diferente, porque eu mesmo não acredito que essa versão funcione bem e tudo mais. Tanto é que eu já fiz uma teoria disso uma vez e me refutaram nos comentários há uns anos atrás. Fiquei bem triste. Mas enfim, nós temos o primeiro acontecimento. É a lei da selva. William Afton, usando uma daquelas primeiras roupas dos animatronics, né, que nem eram animatronics direito ainda, era um cara fantasiado. Ele pega a roupa do Spring Bonnie, atrai as crianças para aquela sala secreta nos fundos da pizzaria, que fica sempre fechada, e lá ele mata 5 crianças, onde nós não sabemos qual foi a ordem de morte das 3 crianças ali do meio. No entanto, nós sabemos que a primeira criança que morreu foi a Chica. É bem fácil deduzir isso se nós pegarmos um pouco de diálogos de outros games, principalmente da Ultimate Custom Night, que é aquele jogo que lançou de FNAF, que é tipo um desafio. No entanto, ele tem absurdamente muitas coisas reveladoras nas frases dos personagens. E o último a morrer foi uma garotinha chamada Cassidy. Esse nome não pode ser encontrado nos jogos, apenas nos livros, e se você fizer uma pá de puzzles ali dentro dos livros. Sim, o Scott consegue esconder coisa até dentro de livro. Tem um caça-palavras dentro de um dos livros, onde você consegue encontrar várias vezes o It's Me, que é menção ao Golden Freddy. E dentro desse caça-palavras você consegue encontrar o nome Cassidy, que é o nome da garotinha que morre e vira o Golden Freddy. Mano, essa que é citada dentro da Ultimate Custom Night como a pessoa que o William Afton não deveria ter matado. Tô apaixonado. Porque essa mina aqui, vocês vão ver depois, isso aqui é uma criança vingativa, cê é louco. I am remade, but not by you, by the one you should not have killed. Uma coisa que eu acho importante citar, que muitas pessoas pra você que não descobrir leem a história, os você livros tinha que não morrer sabem, pra jovens, todo é que mundo William daquele Afton jogo. é um personagem com bom desenvolvimento dentro dos livros. E é claro, a gente sempre se pergunta, mas eu nunca vi ninguém falar muito sobre isso nos vídeos, que Caraca, é tipo, tô por que o Afton mata as crianças? Tipo, do nada, é assim, louco, tá lá, a olha o pizzaria tá dente indo quadrado certo, dele. Eles têm robôs, eles têm um monte de coisa legal. Aí do nada, vou matar 5 crianças aqui, porque eu quero. E vou esconder o corpo dentro do animatronic também, porque é isso que eu quero fazer, não tem essa. Afton, dentro dos livros, ele é um pouco mais bem desenvolvido, digamos assim, tendo um objetivo por trás das suas ações. Ele que foi sempre obcecado em relação a dar vida real aos animatronics, obcecado com vida pós-morte, e após descobrir que dava pra fazer isso mesmo, quando ele vê os animatronics que ele matou a criança e a criança reencarnou no bicho, ele nota que então talvez ele pudesse alcançar imortalidade. Então sim, ele começa a trabalhar dentro dos livros por imortalidade, tendo um objetivo real. Ele é tipo um vilão clássico de histórias que queria ser imortal e dominar o mundo, tá ligado? Mas ok, seguindo a timeline, após a morte de 5 crianças, o restaurante da Freddy Fazbear Pizzeria não consegue sobreviver por muitos anos e acaba por se fechar assim. E claro, antes que vocês falem que eu esqueça, a gente tem uma menção disso da Freddy Fazbear não aguentando e fechando depois, naqueles relatos lá que a gente tem em FNAF 1 que ficam escondidos. Eu vou usar alguns easter eggs também aqui dentro do vídeo pra poder dar menção às coisas que eu falo. E é claro, depois que isso acontece, né, a Freddy Fazbear Pizzeria fecha,
alguns anos depois. E depois de alguns acontecimentos, por enquanto, Afton e Henry ainda estão trabalhando juntos. Então o Afton fica meio que sem uma fachada pra poder matar criança escondido. Isso força ele a abrir uma pizzaria própria depois de tudo que aconteceu. Esta que é conhecida como Circus Baby Pizza World. Esta que ela não aparece em nenhum jogo. E não, ela também não é a coisa que aparece em Sister Location. Aquilo ali é outro negócio, outra coisa. Circus Baby Pizza World apareceu apenas em um teaser do Scott Calton, que mostra tipo uma pizzaria que realmente existiu, porém somente durou um dia. Vocês lembram que a Baby tem uma fala dessas no jogo Sister Location, onde ela fala: eu já estive em um palco uma vez, mas só durou um dia. Circus Baby Pizza World foi um restaurante feito aparentemente com um orçamento menor, contendo inicialmente apenas um animatronic, que é a própria Baby. Ela que já tinha sido exclusive com aquele ganchinho ali, né, que tem um pequeno propósito de matar crianças, né? Assim, o Afton poderia fazer ali o seu trabalho sujo e realmente colocar a culpa nos animatronics, sem ter nenhum tipo de culpa sendo jogada nele depois. Afinal de contas, a gente vai ver mais pra frente que ser acusado pela morte das crianças, e isso deu ruim mais pra frente. Nessa parte da história a gente também já pode introduzir a lógica de que William Afton, tinha 3 filhos também. Ele tinha uma filha, um filho mais novo, Michael Afton, e também tinha um filho mais velho, que é aquele gurizão que mata o irmão dele praticamente no jogo do Five Nights at Freddy 4. Ele tinha esses 3 filhos e especificamente sua filha mais nova gostava muito da animatronic Baby, coisa que a gente vê muito acontecendo no Sister Location. Ela querendo muito que o pai dela deixe ela brincar com o animatronic enquanto ela tá fazendo, falando: olha, pai, ela consegue fazer balões, etc. E o pai dela nunca deixando ela chegar perto do animatronic, porque, óbvio, ele tinha aquele pequeno mecanismo secreto pra poder matar a criança, né? E ela era uma criança, então algo fácil. Porém, filha, não chega perto. Isso não funciona e não dá certo. No primeiro dia de abertura do Circus Baby Pizza World, eu não vou tomar susto provavelmente estava ali presente, e ali onde o pai dela provavelmente se distraiu com alguma coisa, foi pra algum lugar, ela vai lá, mexe no animatronic, e aí, né, ela morre. Bônus de easter egg, inclusive, que eu acho bem interessante, que a Baby foi criada com olhos azuis aqui nesse minigame. Ela só fica com olho verde depois que ela mata a filha do William Afton. Afinal de contas, a garota tinha olhos verdes. Que aí isso absorve, é meio que uma referenciazinha pra poder mostrar que a garota agora reside dentro do animatronic. E esse acontecimento da Circus Baby Pizza World, obviamente, é uma tragédia. O restaurante fecha um dia depois de ser aberto. Pois é, William, né? Os planos parece que não tá indo muito bem, né, viado? Além do restaurante fechar, a animatronic Baby é mandada para um subterrâneo, em algum lugar provavelmente próximo, ou talvez no subterrâneo do mesmo lugar. E esse acontecimento, entre aspas, é o que origina grande parte das coisas que rolam em FNAF 4, jogo onde o nosso protagonista é o outro filho mais novo, Michael Afton, o filhinho ali do Purple Guy. Sister Location e FNAF 4 tem grandes conexões entre um e outro, já que ambos os jogos falam muito sobre filhos do William Afton, do Purple Guy, o que é bem interessante, por sinal. Em FNAF 4, nosso protagonista é Michael Afton, o filhinho, e inclusive a gente tem dentro do jogo, por exemplo, o quarto que deveria ser o quarto da garota, porém, como ela tá morta, não tem mais ninguém no quarto, principalmente. FNAF 4 também relata outro restaurante que ainda existia em parceria de William com Henry. Esse restaurante que sim, era o Fredbear Family Diner. Esse que era o restaurante que o Michael sempre ia, por sinal. E também tem umas coisas que começam a ser adicionadas do livro aqui nesse jogo, porque diferente de alguns outros jogos que os livros não são conectados com a série e tudo mais, aqui em FNAF, muitas das informações, tipo o nome da garotinha que virou Golden Freddy e tal, você só encontra nos livros. Então, ou você é obrigado a ler, ou você é obrigado a, sei lá, assistir os resumos do Waystation, alguma coisa assim, porque, pois é, tem coisa que você só vai achar nos livros mesmo. Eu vou ter que ver, nós temos pela primeira vez introduzido aquele pequeno objeto que parece um disco bem plano com uma bolinha vermelha no canto. Eu não me lembro exatamente o nome disso agora, mas esse é um objeto importante nos livros. Isso que também é uma arma pro Afton capturar crianças, por sinal, colocada dentro dos animatronics Funtime. Esse objeto pode causar assim alucinações e pesadelos nas crianças. Não sei eu se era só em crianças, eu não me lembro ao certo agora, mas ele pode causar alucinações e pesadelos em pessoas. E justamente essa coisa tá tipo no quarto do Michael no FNAF 4, e é a razão dele ter um monte de alucinações com um monte de animatronics muito capirotescos vindo atrás dele.
E antes que eu venha falar alguma Agora coisa, só faz me lembrando sentido. que sim, a Freddy Fazbear Pizzeria já existia na época que a Freddy Family Diner existia. Afinal de contas, o Michael tem os bonequinhos dos 4 animatronics originais da Freddy Fazbear Pizzeria, o que significa que, entre aspas, eles já poderiam existir. Fora que o restaurante de FNAF 2 também já existia nessa época, já que no comercial a gente tem, além da Freddy Family Diner, a gente também tem a Mango no comercial e o Toy Bonnie. Então, tipo, 3 restaurantes já existiam aqui do nada. Aqui em FNAF 4 nós temos um Purple Guy muito obcecado pelo filho dele também não morrer pra algum animatronic, apesar de ser um psicopata louco que mata Aí crianças. vai o irmão. Ele não se importava com as crianças que merda, ele hein, tinha véio? feito, entre Ô, aspas. Depois de Roxo perder Man. um filho, ele não gostaria de Vacilo, hein? perder outro. E os métodos dele são um pouco agressivos, né? Ele cria traumas psicológicos na mente do próprio filho, justamente por filho não sair, não se aproximar dos animatronics, fora o fato de que em Sister Location nós temos aquela sala secreta e as câmeras dessa sala secreta são conectadas à casa de William Afton. Ou seja, o cara ainda tinha câmera pra vigiar o moleque quando ele não estivesse em casa, tipo, vigilância total pra que o garoto não chegasse perto dos animatronics. Vigilância essa que nem funciona de verdade, porque no próprio aniversário do garoto, que vai ser comemorado no restaurante Freddy Bear Family Diner, a gente sabe que o irmão dele vai lá, né, faz aquela grande piada, e aí, né, parece que deu ruim, né, mano? Parece que o Michael morreu, né? E esse foi o incidente que Parece, só ficou conhecido parece. como a mordida de 83, que além de ter, entre aspas, matado Michael Afton, faz com que o restaurante também feche. E logo depois disso aqui, a parceria entre William Afton, o Purple Guy, e o Henry acaba. Sendo assim, os dois se separam. E aqui Cara, uma eu tô grande tortando lacuna que na deu muito câmera, trabalho meu pros Deus. teoristas de 2017 foi criada porque justamente o Michael Afton é esse garotinho do FNAF 4 e ele morre no final de FNAF 4, fica meio óbvio que ele praticamente morreu ou no mínimo entrou em coma profundo, já que o cara tomou uma mordida no cérebro praticamente. Porém, a gente sabe que Sister Location, o protagonista de Sister Location também é o Michael Afton. E o protagonista de FNAF 6 é o Michael Afton também. Então, qual que é a brisa? Não era pra ele ter morrido, entre aspas? Aqui a gente tem muita coisa mas em é uma um cutscene só. molequinho No entanto, ou é essa o cutscene irmão? final aqui, ela realmente é bem interessante e bem reveladora. Afinal de contas, até agora na nossa timeline, os Eita animatronics peste. que morreram, aqueles 4, 5 crianças iniciais, eles ainda não tinham um animatronic físico. O Fred, a Chica, o Bonnie e o Fox, eles ainda não tinham sido transformados em animatronics físicos, justamente porque a Puppet ainda não tinha sido morta, ela ainda não existe. Então o que nós encontramos quando nós morremos são nossos amigos. Afinal de contas, a gente sabe que se todos esses restaurantes, os 3, eles coexistiam na mesma época, inclusive Michael tinha até brinquedos do primeiro restaurante, significa que eles frequentavam os mesmos restaurantes, já que era um restaurante do pai dele, inclusive. E nos livros, se a gente procurar bastante alguns easter eggs que eu fui procurar no Reddit na época, nós conseguimos até encontrar uma suposta amizade entre Cassidy, que viria a virar o Golden Freddy, e Michael, que viria a morrer agora no FNAF 4. Tem até uma pequena conversa dela, a Cassidy, perguntando pro Michael: nossa, qual é o seu brinquedo favorito do restaurante? E ele fala que o brinquedo favorito dele é o carrossel. Isso se referindo ao carrossel de FNAF 2, mostrando que sim, quando o Michael estava vivo, o restaurante de FNAF 2 já existia. Beleza. Posteriormente, aqui, Michael reencontra seus amigos, e aqui a gente já tem outra brisa, que não é o Golden Freddy falando que vai consertar, que né, tem aquela frase onde ele fala: eu vou consertar você, vou trazer você de volta. E não é o Golden Freddy que tá falando isso. É William Afton. Aqui a gente tem a maior brisa que tem evidente de todo o jogo. Eu vi o Mr. Léo e o Huey Station fazendo a teoria de que Michael teria voltado à vida não de maneira comum, ele teria voltado como um robô. E eu até concordaria com essa teoria, no entanto, eu acho que ela é um pouquinho falha em alguns certos pontos. Afinal, eles usam um ponto do último livro, o livro de FNAF The Force Closet, para confirmar isso. Onde nesse livro acontece um negócio que é o seguinte: vocês sabem que Henry, né, que é o outro dono da pizzaria, a filha dele morre e vira o Puppet. Ele, não suportando a dor de ter perdido a filha, vai lá e cria robôs para poder simular a filha dele, digamos assim. E esses 4 robôs, que são que dá nome, né, The Fourth Closet ao livro, são robôs de idades diferentes. E o robô, ele é tão bem feito que a gente só descobre no final do livro que o robô era um robô. De certa forma mostrando que, tipo, era possível fazer robôs absurdamente bem feitos dentro do universo de FNAF. No entanto, mesmo assim, isso não confirma a ideia do
do porquê que o Michael Tá, envelhece isso aí é dentro informação do jogo nova, naturalmente. informação nova. E por que a pele dele fica podre. Afinal de contas, no livro, os robôs, eles são robôs mesmo, feitos de lata. No entanto, o Michael, no Sister Location, a gente sabe que a pele dele vai apodrecendo e ele envelhece naturalmente. O que, pelo menos pra mim, mostra que ele não virou completamente um robô. Pra mim, pelo menos, o que deve ter acontecido é que, no mínimo do mínimo, um exoesqueleto foi instalado. Então vamos dizer que aqui no final de FNAF 4, William Afton, depois de tudo que aconteceu, ele pega o filho dele, mete um exoesqueleto, faz uns ajustes ali no cérebro, mete uns parafusos e o moleque volta 50% ciborgue ali, porém ele ainda tem uma pele humana, que a gente sabe que vai ficar podre depois. Essa ideia de que Michael seria um robô, mas ao mesmo tempo ainda seria humano, justificaria muita coisa. Como, por exemplo, o fato de que, ok, ele ainda é humano, porque a gente sabe que no final de Sister Location, nós tomamos aquele corte da Scooping Room e a gente ainda consegue sair sangue da gente. No entanto, mesmo saindo sangue, a Baby, que é de certa forma a nossa irmã, ainda fica falando pra gente, você não vai morrer, você não vai morrer. E a gente sabe que o Michael, ele comporta dentro dele o Enard, que é aquele animatronic cheio de exoesqueletos que fica dentro da gente e usa a gente pra poder escapar e ir pro esgoto. Não tem como o Michael tá vivo se ele comportou aquilo tudo dentro dele. Tipo, no mínimo tinha que ter alguma coisa alternada dentro dele. Então a gente fica com essa parte. Era uma das maiores dúvidas que eu tinha. Agora que nós tivemos o fechamento da parceria de William Afton e de Henry, nós só temos 2 restaurantes que ficaram ali funcionando, pelo menos por enquanto. A Freddy Fazbear Pizzeria ainda não tinha fechado, e também nós temos o restaurante do segundo jogo, o restaurante de FNAF 2, esse que já existia quando o Michael era pequeno, como eu já falei pra vocês, e esse que muitos teoristas, inclusive eu, sempre acreditei que fosse o restaurante que aparece em FNAF 6, não o restaurante do jogo de FNAF 6, mas aquele que tem um minigame, sabe, que você tá num carro e você vai pra um restaurante chamado Juniors. Justamente que é aquele restaurante da grande reabertura. Juniors pareceria um nome interessante. Por que não chamar o segundo restaurante de Freddy Fazbear Pizzeria Juniors? Para crianças um pouco mais novas. Afinal de contas, a gente sabe que o Henry descartou os animatronics antigos por conta do defeito que tinha dado neles e tudo mais, né? O cheiro de podre que tinha nos animatronics, já que, né, tinha uns corpos ali dentro, né? Então, mas a gente não vai falar sobre isso. E ele cria novos animatronics com uma temática ainda mais jovem para crianças ainda mais novas. Esse restaurante que, inclusive, era o favorito do Michael Afton, porque tinha um carrossel e tudo mais, coisa que eu já falei pra vocês. Esses animatronics que o Henry fez eram muito mais bem feitos e muito mais feitos pra segurança. Eles tinham um sistema de reiniciação mais rápida, toda aquela coisa que o narrador, né, que o carinha do telefone fala pra gente dentro do jogo, coisa bem interessante. Então os animatronics daqui também eram seguranças pras crianças, fora que um novo animatronic foi feito. Nós tínhamos neste jogo um animatronic que foi especificamente feito para proteger a filha do Henry. Afinal de contas, parece que ele viu que o William Afton perdeu 2 filhos, ele ficou meio cagado, então ele fez um animatronic pra poder ficar de guarda particular ali pra ela. Esse animatronic a gente sabe que era a Puppet. Inclusive, isso é o que dá vida àquela cutscene do FNAF 6, onde a gente vê que a filha do William Afton fica do lado de fora, ela fica jogada pra fora e aí nisso ela morre. E aqui a gente tem uma conexão entre 3 jogos. Sim, a gente tem uma conexão entre 3 jogos de FNAF que eu acho muito louca, por sinal. Esse minigame no FNAF 6, onde a gente tá indo nesse restaurante chamado Juniors, eu acho interessante porque ele mostra que a gente tá jogando com o William Afton, pelo menos pra mim. Porque não faria sentido o Michael não poder entrar. Vocês lembram que quando a gente vai entrar no restaurante, nesse minigame aqui, o guarda fala pra gente que a gente não pode entrar. Qual é, cara? Você não pode entrar e tudo mais. Por que a gente não pode entrar? O que seria isso? E eu acho que tem uma razão muito explicável pra isso. Nos Estados Unidos, a maneira como a polícia funciona é um pouco diferente. Creio eu que nessa época, o William Afton já estava sendo acusado de ter matado as crianças. Porém, tendo uma visível falta de provas, digamos assim, pra que ele pudesse ser preso, então por que ela ficou pro lado de que fora, ele poderia mano? ter sido responsável por aquilo, Tadinha da simplesmente menina. afastou ele do restaurante, falando pros guardas não deixarem ele entrar, e a gente vê que tem até guardas. Lembra que eu falei pra vocês que esse restaurante era bem mais protegido, entre aspas? O restaurante do Juniors é o mesmo restaurante que acontece essa cutscene no FNAF 6, onde a filha fica pra fora. No dia que ela fica pra fora, tá acontecendo uma coisa normal, uma festa lá dentro, e também está acontecendo uma tentativa do Purple Guy de entrar. Então ele tá tentando entrar, a garota tá do lado de fora, ele pensa,
Análise. Uma coisa interessante é que nessa parte aqui do minigame a gente também tem uns pôster de procurado, sabe? Creio eu que deveriam ser do William Afton, provavelmente do Purple Guy. Inclusive a gente vê que a Puppet era realmente feita pra poder salvar a filha do Henry. Tanto é que ela fica procurando a menininha dentro do restaurante, quando ela não acha, ela vai pra fora. E mesmo tomando uma pá de choque por ser um robô na água, ela vai até a filha. E aí quando a Puppet chega lá, ela desliga. No entanto, a garota reencarna na Puppet, sendo assim a filha do Henry também morreu aqui. Logo depois disso, na cronologia, nós vamos para um minigame chamado Salve Eles, Save Them, que é aquele minigame onde a gente vê a Puppet dando vida aos animatronics. Isso que explica muita coisa. Logo depois disso aqui, do que isso aqui aconteceu, o que rola é o seguinte: os animatronics descartados da primeira pizzaria estavam descartados e colocados na segunda pizzaria, já que a primeira pizzaria estava ali passando por vários processos e tudo mais. Então esses animatronics foram jogados na Juniors, digamos assim. Então a Puppet, estando lá, procurando por alguma coisa pra fazer, pra uma maneira de salvar aquelas almas que morreram como ela, assim como tem naquela cutscene do FNAF 6, sabe? O Henry falando: minha filha, eu sabia que você não iria embora, eu sabia que você tentaria salvar e proteger os outros. O minigame se chama Save Them e é justamente a Puppet colocando as máscaras, dando vida àquelas crianças de volta nos animatronics. E por isso até o momento na timeline a gente não tinha os animatronics físicos, mas aqui, depois disso aqui, os 4 ganham um animatronic, menos o Golden Freddy. O Golden Freddy, a Cassidy, a mina é tão top, mas tão top, que ela se deu um animatronic. E olha que ela nem tem um animatronic físico, ela é tipo um fantasma, mano. A mina é braba mesmo. Nós sabemos que tem a mordida, a famosa mordida de 1987, que há anos as pessoas já sabem que foi por conta da Mangle. Ok, foi por conta da Mangle. Legal, mas justamente o que aconteceu, a gente pode ter a explicação disso justamente por conta da Puppet. Ela fala na Ultimate Custom Night que ela é bem esperta, ela é bem atenta e ela manteve sua consciência mesmo depois de morrer. Porém, os outros animatronics não, eles somente agem como animais. O ódio e o desejo por vingança deles faz com que eles ataquem qualquer pessoa que tenha roupa de guarda noturno, que é como o Purple Guy geralmente se vestia. O que significa que os animatronics viram pro Jeremy Fisher, vem ele lá e pensam: mano, eu vou matar esse cara. A Mangle acaba dando uma mordida nele em alguma das semanas de trabalho do Jeremy. E aí nós temos a mordida de 87, que também faz com que esse restaurante feche. E o anúncio vindo aí, Meu Deus do céu, morre tanta gente nessa história, pelo amor de Deus. Chegou. E voltando. Faz com que esse restaurante feche. Meu Deus do céu, morre tanta gente nessa história, pelo amor de Deus. The others are like animals, but I am very aware. E é mais ou menos nessa época também que o Afton tá começando a ter aquela ideia de imortalidade, já que os animatronics estão agora possuindo outras pessoas. Então, eu acho bem interessante, porque essa parte do FNAF 2 também é aquela parte que o Afton tava entrando ali dentro do restaurante do FNAF 2, da Junior justamente, e tava pegando umas peças. Já que ele já matou uma criança, né, então o que impediria ele de ficar voltando ali pra poder tentar pegar mais peças? Isso que são os minigames do FNAF 3, mostrando ele entrando, quebrando os animatronics e pegando peças pra ele, pra tentar estudar e descobrir como que ele pode se tornar imortal dentro de um animatronic. E justamente é por conta disso que a Circus Baby Pizza World só tinha a Baby como animatronic. E aí tem aquela dúvida, né, tipo, de onde que vieram os outros Funtime? Eles são criados agora. Depois de nós termos passado FNAF 1 e 2, no caso, depois de ter quebrado todos os animatronics iniciais, entre aspas, William Afton pega as partes desses animatronics e junta eles. Afinal de contas, se ele pegou as peças, ele fez algo com essas peças, provavelmente melhorando elas ou transformando elas em algo melhor, e isso que também é usado no livro. No livro de FNAF, jovens, tem umas coisas muito interessantes, onde o próprio Scott deixa claro que almas podem ser divididas e separadas, como se você pudesse pegar um pedaço de uma alma e deixar aqui, outro pedaço da alma e deixar ali. Então, quando ele quebra os animatronics, uma parte das almas das crianças ficam dentro do restaurante, outra parte vai com as peças. Sendo assim, as almas das crianças que ele quebrou os animatronics que se juntam e viram uma alma só. O que faz com que ele divida essas almas meio que de novo, é bem confuso, e crie os animatronics Funtime, que a gente conhece como Ballora, a gente conhece a Funtime Foxy e a gente conhece o Funtime Freddy, que também tem o Funtime Bonnie ali, né? Que juntaria aquelas 4 almas das crianças juntas ali, uma na outra. Eu digo que essas almas elas foram juntadas em uma só, uma alma confusa, digamos assim, justamente pelo fato de que depois de juntar essas almas, a gente sabe que no final de Sister Location, os animatronics Funtime, todos
todos, eles quebram seus próprios corpos e se juntam como uma animatronic só. Esse que é o Enard. O Enard é como se fosse a junção de todas aquelas almas que ficaram juntas. Esse eu fiquei sabendo no podcast, velho. De novo. E o que no aconteceu podcast com a outra parte das almas senão tava boiando até agora. Nick? Elas ficaram presas ali no restaurante, justamente. Caraca, Tanto é que no final do FNAF 3 nós temos um minigame que mostra como o Afton virou o Springtrap, que é a outra parte das 5 crianças justamente se torna aquilo. A outra parte das crianças tenta matar o Afton e meio que consegue, já que o Afton entra na roupa do Springbone, é amassado pela roupa e ali ele também morre. Algo que eu acho interessante aqui é que se explica uma ponta solta que ninguém nunca conseguiu explicar. Morre não, né? Que era aquele simples fato nunca morre. De que a gente sabe que o Puppet no final do FNAF 3, ele tenta libertar aquelas almas, né, dando aqueles presentinhos para as crianças e tal, e o final verdadeiro mostra que não, ele não consegue libertar as almas. Por que que ele não consegue? Porque aquelas almas estavam tipo faltando 50% do download. Elas estavam no Enard. Boa parte das almas, de certa forma, talvez a consciência e a vingança das crianças estavam no Enard ainda. Então não tinha como libertar elas. Pelo menos não enquanto ele não juntasse aquelas almas. E então aqui, depois que o William Afton morreu, nós chegamos na parte onde se passa o game de Sister Location. Afinal de contas, antes de William Afton morrer, obviamente ele criou o Circus Baby Entertainment, que é o local, é aquele meio que circo onde nós passamos o jogo Sister Location. Essa parte aqui nós já jogamos com o Michael um pouco mais adulto. E é interessante a gente saber que o Michael tinha um certo contato com o pai dele, inclusive. Afinal, a gente tem aquela cutscene onde o Michael fala: pai, eu encontrei elas estavam exatamente onde você disse que iam estar. Quem estava onde é o Michael falando que os animatronics estavam exatamente onde ele falou que estariam, ou seja, no subterrâneo, trancadas. Father, it's me, Michael. I did it. Eu juro que eu achei que ele ia falar It's me, Mario, mas tudo bem. Right where you said it would be. They were all there. Tem muita coisa interessante dentro daquela cutscene, por exemplo, o próprio Michael falando para as crianças: eles não me reconheceram antes, então não me atacaram. No entanto, depois eles pensaram que eu fosse você, mostrando que sim, os animatronics agiam de forma inconsequente e por conta disso estavam atacando o Michael. A própria Baby, inclusive, tem um jumpscare no jogo, ou seja, a Baby, ela é irmã do Michael e ela estava atacando o Michael por achar que o Michael era o pai dela. Bizarro. E nós sabemos que no final de Sister Location nós temos ali a visão do olho do Michael para poder mostrar que ele é filho do William Afton. O bicho tem olho roxinho também e tudo mais. E acontece aquilo que eu já falei pra vocês. A Baby consegue fugir do Circus Entertainment juntamente com os outros animatronics que também conseguem fugir. Afinal de contas, todos eles quebram seus próprios corpos ali na sala do Scooping Room, juntam-se em um só e se transformam em Enard, entrando dentro de Michael. E o Michael tá andando um belo dia pela rua, eles saem e fogem pro esgoto. Depois de ter descoberto toda essa história bizarra dos animatronics, Michael parece ter uma grande vontade de encontrar o seu pai. E também de brinde nessa cutscene, a gente tem um momento ali pra poder mostrar que o incêndio na Fazbear Fright não funcionou. Quem não lembra o que é Fazbear Fright, é aquele lugar que rola o FNAF 3, que no final do jogo tem um incêndio lá que aparentemente mata o Springtrap. Essa cutscene pra mim é a melhor do jogo. A voz do Michael falando que vai encontrar o pai dele é bizarra. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. But something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. Caraca, que bizarro, mano. Outro anúncio. Lá vem. Chegou. Já foi embora. Pronto. I'm going to come find you. I'm going to come find you. Eu estou indo te encontrar. E isso nos traz ao fim desta timeline. Michael está procurando seu pai, se passaram mais de 30 anos, já que já passou a época da Fazbear Fright. E olha que interessante, né? Tudo isso e o Michael continua vivo. O bicho é imortal demais. E a gente tem o restaurante de FNAF 6, onde depois de muito tempo, Henry, aquele cara que ficou tristão depois que a filha dele morreu, que fez robôs para tentar substituir a própria filha, decide dar um fim em tudo isso que aconteceu. Eu acho realmente interessante isso aqui, porque dá pra perceber
perceber que teve até umas tentativas do Henry de ter contato com a própria filha, já que a gente sabe que tem aquele Fred meio necrosado, e aquele Fred meio necrosado, ele é justamente um Fred que foi feito para aprisionar a Puppet, ele que foi feito pelo Henry, ou seja, talvez o Henry tentando capturar a filha dele, tentando conversar, e aí a gente tem um nome que mais faz sentido, FNAF 6 se torna Freddy Fazbear Pizzaria Simulator. Henry cria uma espécie de simulador de pizzaria e deixa ela aberta por apenas alguns dias, incluindo, não sei eu se ele tinha contato com o Michael, mas aparentemente ele chama Michael. O protagonista do FNAF 6, sim, ele é o Michael, e além dele ser o Michael, a gente sabe que todos os animatronics vivos até agora vão para aquele restaurante, incluindo eles a Puppet, que estava dentro daquele Fred necrosado, a Baby, que sofreu algumas alterações, mas ainda tá viva, o Springtrap, que sabia que aquilo ali era uma armadilha, mas mesmo assim ele vai pra lá, e o Enard, que já tava com uma forma meio alternada e agora era conhecido como Molted Fred, que ainda assim era todos aqueles animatronics em um só. Pois é, os animatronics viram outros animatronics Funtime pra depois virar o Enard, pra depois virar outro Fred. Meu Deus, o bagulho é confuso. E isso nos leva ao aparente fim da franquia. Afinal de contas, a gente sabe que Henry, juntamente com todos esses outros, são queimados no final. O restaurante fica aberto apenas porque, parece que deu errado seu plano aí, né, Spring Treposo? E aí, finalmente, nós chegamos ao final de FNAF, só que não, porque a gente sabe que tem a Ultimate Custom Night. Deu um corte ela ali, que pareceu, mostra né? o nível de teor do Golden Freddy e o quão vingativo ele é. O Golden Freddy, ele mata tudo que ele vê pela frente, e é por isso que a gente tem escondido na Ultimate Custom Night aquela imagem que nos mostra a Cassidy, e a gente vê a cara do bicho, a gente fala, meu Deus, essa menina aqui é diabólica. Cassidy, de alguma forma, cria a Ultimate Custom Night, colocando o William Afton, de certa forma, pelo menos uma parte da alma dele em um purgatório eterno, onde ele vai ficar literalmente morrendo, sempre preso nas câmeras ali, morrendo pra todos os animatronics. Ela faz a Ultimate Custom Night como uma noite impossível dele sobreviver, onde ele pode morrer pra tudo. E é hilário, porque ele pode até mesmo morrer pro Springtrap, ou seja, o William Afton pode morrer pra ele mesmo, de tão trolladora que a Cassidy foi. Boa. Mano, Golden Fred tá como? Parece no ódio, sim, no ódio. E mesmo que a gente pense que, ok, esse é o final do jogo, temos que lembrar que as coisas ainda não acabaram. Esqueci o nome dela. Em algum lugar, dentro de alguma Igualzinha. dessas pizzarias, o espírito da Cassidy ainda tá ali, muito monstruosamente querendo uma vingança. Afinal de contas, a gente sabe que a gente tem uma cutscene no Ultimate Custom Night que mostra o Golden Freddy. E ele ainda tá piscando, tinindo ali de ódio. Creio eu que essa cutscene Tá aqui é só pra mostrar mesmo que a Cassidy ainda tava na ativa. E a gente ainda tem FNAF Help Wanted, que mais uma vez tenta expandir o universo de FNAF, e ele acerta bastante. Apesar de muita gente pensar que ele é só tipo o FNAF normal, tipo você joga os outros FNAFs só que em VR, não, ele tem uma historinha dentro ali escondida que é bem interessante. Esse FNAF aqui, ele até tem um lugar dentro da timeline, ele se passa de certa forma entre o FNAF 6 e o FNAF 3. Tipo, ele é meio que o penúltimo jogo da franquia. Ele mostra como que a Fredbear Entertainment se manteve durante todo esse tempo, colocando o próprio Scott Calton dentro da franquia como personagem, de certa forma. O jogo de FNAF Help Wanted, ele cita como se os jogos de FNAF existissem no mundo de FNAF. Tipo assim, como se alguém dentro do universo ali de Five Nights at Freddy tivesse criado os jogos, amando da empresa da Fredbear. Tipo assim, como se no mundo de FNAF eles tivessem contratado o Scott Calton lá dentro pra fazer os jogos e colocar os boatos. Assim eles poderiam culpar o cara que fez os jogos de espalhar os boatos falsos, né? Entre aspas, falsos. E assim a Fredbear continuaria existindo, mesmo com tantos processos de assassinato de crianças. E justamente assim que a gente consegue manter a Fredbear funcionando até FNAF 6. Tem outras coisas escondidas também em Help Wanted, como por exemplo, a gente tem aquelas fitas, né? Fita dentro de jogo de terror sempre tem alguma coisa escondida. Em Help Wanted, nós temos partes da alma, aparentemente, de um negocinho chamado de Glitch Trap. Mais uma vez, a gente tem que se lembrar daquilo que eu falei pra vocês que tem nos livros. Almas podem ser divididas, e algo aconteceu com William Afton pra que quando dar ele um morreu. close nesse Claro, coelho, a gente não sabe exatamente o que a Cassidy fez, mas aparentemente, esse Glitch Trap, jovens, ele é como se fosse uma parte da alma do Screen Trap, aparentemente uma alma que mantém as memórias e a maldade dele dentro do corpo, e digamos assim, a parte humana do Spring Trap, a parte dele que representava William Afton, sua consciência foi jogada dentro de um purgatório eterno para poder ficar ali sofrendo para sempre. No entanto, uma outra parte dele foi separada em 12 pedaços, que são aquelas 12 fitas. Quando a gente tá jogando Help Wanted, ou seja, quando não a gente morre. junta essas 12 fitas, a gente libera o Glitch Trap. E esse aqui é o Glitch Trap.
Ele é bizarro. O que nos mostra que FNAF, na verdade, ainda não acabou. Mesmo chegando ao final da timeline, sabemos que o Golden Freddy ainda tá suave. Fora ele, o Glitch Trap ainda tá suave também. Então talvez a gente futuramente tenha outro jogo pra poder definir melhor o que aconteceu com eles depois. Mas bom, jovens, esse era meu vídeo, ficou extremamente grande. Eu queria dar uma introdução pra vocês do que eu acho que aconteceu na timeline. Muita coisa eu sabia. Tem muita coisa que aparece em teoria de outros youtubers, muita coisa eu peguei agora, mas lembrem-se, jovens, isso aqui não é uma teoria revelando os mistérios de FNAF. Todo mundo que jogou FNAF sabe que FNAF já foi revelado há muitos anos, jovens. Isso aqui é só um vídeo meu falando sobre a timeline, porque eu queria introduzir o universo de FNAF aqui no canal. E é claro que eu não introduzi o universo de FNAF mostrando outro canal. Por que fazer isso? Sendo eu acho que eu mesmo podia fazer um vídeo com a minha 10 visão, minutos já que tem coisas que eu não concordo com outros youtubers. Certeza e eu acharia ruim passar um vídeo pra vocês que teria informações que eu não concordo. Tipo, ia ficar meio desconexo, tá ligado? A maioria dos outros youtubers, por exemplo, acredita que o Michael é um robô completo. Eu não acredito que seja um robô completo. A maioria dos youtubers acha que o primeiro acontecimento é a Puppet. Eu não acho que seja a Puppet. Seria ruim eu passar meio que uma teoria pra vocês de outros youtubers, sendo que eu não concordo 100% e tal. Então eu decidi deixar isso aqui só como uma mas é legal, teoria, tem várias assim, opiniões, né? mano. Mas enfim, que espero aí que você tenham gostado, muito obrigado por ter assistido. E coloquem aí nos comentários algumas coisas pra vocês que vocês querem que eu faça, talvez de FNAF, talvez de outras coisas. Essa semana ainda vai ter a votação pra gente ver qual que vai ser a teoria da semana. Creio eu que vai ser de Inside, porque Alice Madness Return acabou de sair essa semana. VR, galera, meu chapéuzinho. Valeu, falou e fui! Falou pra vocês também, gente. Até o próximo vídeo, é nóis. Falou! Circus Baby Pizza World apareceu apenas em um teaser do Scott Calton, que mostra, tipo, uma pizzaria que realmente existiu, porém somente durou um dia. Vocês lembram que a Baby tem uma fala dessas no jogo Sister Location, onde ela fala: eu já estive em um palco uma vez, mas só durou um dia. Circus Baby Pizza World foi um restaurante feito